Olá, Namastê. Vimos na 15ª parte do amor entre Shiva e Parvati, texto contido no Shiva Mahapurana, que o Senhor Shiva destruiu Kama, o desejo, sendo ele um brahmachari, ou seja, um celibatário. Sati, reencarnada como Parvati, terá de reconquistar o coração do grande yogin. Mas isto não será tarefa fácil para ela. O único desejo de Shiva é viver mergulhado no êxtase divino, o Samadhi. O Samadhi é a percepção direta de Deus, ou consciência cósmica. O yogi avançado, o homem santo, que mergulhou sua consciência no inefável, o Senhor Deus, não deseja estar preso às ilusórias mansões deste mundo limitado dos sentidos. Ele é livre, completamente livre em Deus. Sua consciência não vive neste mundo, presa aos limitadores sentidos do paladar, do olfato, da visão, do tato ou da audição, e nem mesmo nos encantos temporários do intelecto. A consciência de Shiva, assim como ocorre com todo homem ou mulher santo, estava muito além da gaiola do corpo, que nos aprisiona aos temporários prazeres mundanos, prazeres limitadores no tempo e no espaço. Não, Shiva estava no êxtase. Sua consciência era infinita, capaz de sondar os mistérios divinos muito, muito além de nossa imaginação. O que o homem comum observa e experimenta neste mundo tridimensional assemelha-se ao mau cheiro de coisa velha. O que Shiva observava em seu universo interior, quando a mente se liberta dos grilhões dos sentidos, é simplesmente indescritível, pois vai além da imaginação humana. Quando a consciência desperta, alçando voo em direção à liberdade, a alma, tal qual pássaro que há éons permanecia prisioneira em incontáveis gaiolas de carne e ossos das encarnações, redescobre a sua verdadeira natureza como filha do Eterno, herdeira do Universo. Em sua percepção esférica, compreende que universos como bolhas emergem do espírito, mundos gerados pela eternidade. O humano, apesar de tão diminuto diante da grandiosidade do cosmos, medido em incontáveis bilhões de anos-luz, redescobre no momento do êxtase o Samadhi, a superconsciência, em alegria avassaladora e infinita sensação de vastidão cósmica que é, em toda a manifestação, o ser mais importante, pois é nele que surge a poderosa capacidade de amar, a inteligência para perscrutar os universos e compreender o cosmos. É no ser humano, apesar de tão insignificante, quantitativamente falando, que Deus surge como avatar, de dentro para fora. Ao despertar, as primeiras palavras do Senhor Buda Siddhartha Gautama teriam sido: maravilha das maravilhas, todos somos Budas. Quando o homem santo desperta no Samadhi, descobre que não é o corpo, nem a mente, nem os sentidos, mas consciência expandida. Ele tem a visão do divino, relembrando a sua unidade com o Espírito e que de fato nunca esteve divorciado do Senhor, pois cada partícula do universo, desde o micro ao macrocosmo, faz parte de seu ser. Passado, presente e futuro, o tempo e o espaço coexistem em um único ponto, o da consciência. Ele compreende tudo, como o filho pródigo havia se distanciado de sua verdadeira natureza, mas agora reunido ao absoluto, ao inefável e incomensurável, a inteligência primeva
e a suprema delícia da existência não está mais perdido em algum lugar distante do lar, que em verdade sempre existiu e sempre esteve dentro dele mesmo. Em tal percepção infinita de bem-aventurança, o iluminado finalmente, no abraço da felicidade eterna, eternamente renovável, está seguro para sempre. Não retornará às praias ilusórias da existência material, senão como Salvador, um Bodhisattva ou um Avatar, para a bênção de toda a humanidade. Samadhi é a percepção infinita e direta de Deus, de que, de fato, jamais estivemos separados, como a onda que descobre a sua real natureza no mar. No entanto, mesmo submerso na maravilha do êxtase, ele ainda podia ser tocado pela magia do amor. Não fosse sua poderosa mente e atenção, Kama teria conseguido seu objetivo. Shiva, não obstante, sabia que o êxtase divino é superior aos prazeres mundanos. Ele sabia que os prazeres do corpo não são somente temporários, mas aprisionadores. Enquanto o ser humano é prisioneiro dos sentidos, da sensualidade, dos desejos relacionados à tridimensionalidade, continua na roda de Sansara, a roda das reencarnações intermináveis. Shiva é livre, completamente livre. A roda das intermináveis encarnações existe para a satisfação dos desejos ligados à matéria. Mas se o homem alimenta desejos divinos, então se liberta do Sansara, e tal qual Shiva pode alçar voo ao infinito. Os limitados prazeres dos sentidos não se equiparam aos prazeres espirituais que o yogi emancipado experimenta no êxtase, e é por isto que Shiva não se deixava enganar por Kama, o desejo. Segundo afirmam os rishis sábios iluminados da Índia, existem dois caminhos pelos quais podemos realizar Deus, a consciência divina. O primeiro é o do casamento, conhecido como Pravritri Marga. Neste caminho, o homem se dedica à mulher, vendo Deus como mãe divina nela. E a mulher se dedica ao homem, vendo Deus como Pai celestial nele. Eles podem ter filhos, constituindo a família sagrada. O outro caminho, considerado mais elevado que o primeiro, que o casamento, é o da renúncia, ou celibato brahmachari, também conhecido como Nivritti Marga. Monges seguem este caminho de total entrega a Deus. Celibatários vivem somente para Deus. Shiva tinha a opção de continuar virgem como um celibatário, entregue ao celibato e à consciência mais elevada, o Samadhi, ou casar-se com Parvati, que era a sua alma gêmea, sua consorte, sua outra metade, e formar então uma família santa. Mas o coração de Parvati
era pela união, pelo caminho de Pravitrimarga, do matrimônio, da família santa. Então, seu desejo de se unir com Shiva era tão poderoso que ela deveria se entregar ao sacrifício. Se purificar ainda mais, mesmo sendo ela a própria Mãe Cósmica, a Mãe Divina encarnada, para que Shiva tivesse algum interesse por ela. Vamos à história. Uma referência a Shiva por Santo Tirumolar, o puro que reside eternamente no coração da alma amada por ele, e que presta reverência a ele, o Senhor dos 4 pontos cardeais e da nobre Devi. Parvati voltou para casa muito agitada e com sua mente perturbada, após ver a morte de Kama pelo poder de Shiva. De que serve a beleza física, ela pensou, se não consegue comover meu Senhor? Ele é um verdadeiro yogin, e eu vejo que a única coisa que pode afetá-lo é o poder da austeridade, não do encanto físico. Shiva não se encanta pelo corpo ou pelas belezas do mundo. Os seus pais e irmãos tentaram confortá-la, mas foi em vão. Por fim, o sábio celestial Narada se aproximou e lhe disse: Ó Parvati, não fique decepcionada. Com certeza você conquistará Lord Shiva como seu marido. Ele não a aceitou porque você ainda tem alguns vestígios de ego. No orgulho da sua juventude e beleza, você pensou que poderia subjugar aquele que tem 3 olhos, Trayambakan, apenas com seu encanto. Contudo, lembre-se, ele é o Mahayogi, o grande yogi. Ele só pode ser seduzido pela força da penitência intensa. Eu dividirei com você o conhecimento do mantra sagrado, que é dos mais apreciados por Shiva. É o mantra de 5 sílabas, Om Namah Shivaya. Quem o repete com fé e assiduidade, sem dúvida, será capaz de agradá-lo. Depois, Parvati foi até os pais para pedir seu consentimento para ir à floresta para fazer penitência. Seu pai deu consentimento, mas a mãe, Mena, teve maior relutância em deixar a filha partir. Você não pode realizar a penitência em casa? Perguntou ela. Há todas as conveniências aqui, não é certo que uma jovem como você vá sozinha para um tapazia na floresta. Isso é coisa apenas para os ascetas. Parvati ganhou o nome de Uma, que significa não vá, dessas palavras de sua mãe. Ela ficou abatida com as palavras de Mena e não conseguia mais comer, nem beber, pois só pensava em Shiva. Lembremos que essa história nos remete ao pensamento de Deus. Shiva é um dos aspectos de Deus. Pensar em Shiva, somente em Shiva, ou em Vishnu, ou em Brahma, ou na Devi, a própria Mãe Divina, continuamente é o mesmo que pensar em Deus. Esse é o segredo dos deuses. O que são os deuses? Os deuses são máscaras do Deus único, são personas do Deus único, como diria Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica. Então, pensar em Shiva continuamente, como fez Parvati, é o mesmo que pensar em Deus. Ela não comia, ela não bebia, ela não se alimentava, ela não pensava em outra coisa, senão em seu Senhor, senão em Deus, na forma de Shiva. Essa prática também é conhecida como Pranava Japa. Pranava Japa
é a prática de pensar em Deus, de entoar mantras para Deus continuamente. Somos enamorados, devemos ser enamorados de Deus, amantes de Deus, não das coisas deste mundo, não das coisas passageiras deste mundo de ilusão, de maia, mas das coisas santas, das coisas sagradas, das coisas divinas. E Parvati, então, neste caso, é uma autêntica devota do Senhor, sendo ela mesma a Mãe Divina. Ele pensa nela, ela pensa nele, e isso constitui a prática da presença de Deus. Ao ver a filha naquela condição miserável, Mena relutantemente deu consentimento para que ela partisse. Abandonando todos os seus luxos e joias, Parvati vestiu a casca de uma árvore, enrolada na cintura com um cinto de grama. Acompanhada por suas duas aias, ela foi para o espinhaço alto onde Shiva estava fazendo tapazia e Kama tinha sido reduzido a cinzas. Vendo aquele lugar onde Shiva costumava ficar, ela ficou cheia de pesar e chorou alto, gritando seu nome muitas e muitas vezes. Por fim, controlando-se com dificuldade, ela fez preparativos para o culto. Construiu um altar em que manteve um lingam de Shiva. O linga é um símbolo sagrado que representa o Senhor Shiva, semelhante ao falo, mas que, esotericamente falando, nada tem a ver com o órgão sexual masculino. Certa vez, Swami Vivekananda, o grande Vivekananda, afirmou aos ocidentais: vocês têm uma mente suja. Para nós, o linga nada tem a ver com o órgão masculino, e sim com a energia da Shakti, a energia da Mãe Divina dentro de nós. É ali que está a Kundalini, a força ígnea dentro do ser humano, que precisa despertar para a iluminação do ser, para a santificação do ser. Jesus se referiu a essa energia quando disse a Nicodemos: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, deve o Filho do Homem ser erguido, para que todo aquele que nele crê tenha nele a vida eterna. A serpente erguida por Moisés no deserto é a Shakti, é a Kundalini dentro dele mesmo, dentro do ser humano. A queda de Adão e Eva e a consequente expulsão do paraíso ocorreu quando Eva, ou seja, a emoção no ser humano, foi tentada pelo desejo, Kama, na forma mitológica da serpente, a energia ígnea no ser humano, a Kundalini. Parvati representa essa energia, a energia da Mãe Divina no ser humano, a energia que caiu e se tornou a Kundalini. Shiva representa a energia do Pai Celestial no ser humano. Então Eva, ou seja, a emoção, tentou Adão, a razão, e esta também sucumbiu. A razão no ser humano, Adão, sucumbiu à tentação de Kama. Com isto, a energia sagrada ou energia vital que estava localizada no cérebro, ou o lótus de 1000 pétalas no topo da cabeça, o chakra Sahasrara, caiu da consciência edênica, a consciência cósmica, ou o jardim do Éden, o êxtase divino, o Samadhi, a percepção do Senhor no topo do mundo, a montanha de Moisés, o topo da cabeça, ali onde mora Shiva, o Senhor, o topo do monte Kailash, Meru ou Carmelo. O corpo humano é semelhante a uma montanha,
E o topo da montanha é o local onde vemos Deus, onde temos a visão do Senhor. Temos a visão de Deus quando a consciência se eleva dos chakras inferiores para os chakras superiores. É no ponto médio entre as sobrancelhas, onde existe o olho espiritual. Ali é que temos a visão de Deus, a estrela do Oriente que guiou os reis vindos da Índia, os rishis, sábios iluminados, que vieram do Oriente visitar o Avatar Jesus há 2000 anos, que estava nascendo em Israel. A estrela do Oriente não foi algo físico, mas espiritual. No ponto médio entre as sobrancelhas existe o Kutastha Chaitanya, a consciência do Filho unigênito, Vishnu, Krishna ou Cristo. E foi por meio desta energia, ou olho telescópico, que os sábios, os rishis, vieram do Oriente, trazendo presentes ao Cristo, como lemos no Evangelho segundo Mateus, ouro, incenso e mirra. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o Sushumna Nadi, centro de energia invisível que passa no meio da coluna vertebral no ser humano. Essa é, em verdade, a autêntica árvore de Natal, com os seus centros de energia, os chakras, as esferas de luz. Os frutos do jardim do Éden são os sentidos, e os chakras, ou centros de energia. Deus, ou seja, a consciência cósmica, permitiu ao homem experimentar os frutos superiores da consciência, que são os chakras superiores. Mas o fruto proibido, o desejo material, não foi permitido, porque se o provasse, conheceria a morte. Os chakras inferiores estão ligados à matéria, ao desejo material, à kama, os desejos que criam a matéria. Caindo do estado superior de consciência ou jardim do Éden, a alma imortal e indestrutível teve que experimentar o sofrimento, a dor e a morte. Por meio do trabalho árduo, como lemos no Gênesis da Bíblia, terá o homem de buscar o seu sustento, o que antes não era necessário, pois estava firmado no espírito e agora está na matéria. No Antigo Testamento da Bíblia, lemos que Moisés colocou uma serpente de bronze sobre um poste. Esotericamente falando, o poste é a coluna vertebral. É o canal conhecido como Sushumna, que passa no meio da coluna, o canal pelo qual a Kundalini tende a ascender. Esotericamente falando, a Kundalini também é representada por Parvati. Ela é a Kundalini dentro do ser humano. Shiva está no topo da cabeça e ela tem de despertar, ou seja, ela tem de se purificar, ascender pelo conduto espinhal, adorar a Shiva, para se unificar a Shiva no topo de nossas cabeças. E é ali que ocorre a iluminação. Vemos no Shiva Mahapurana, neste texto sagrado, a história de Shiva e Parvati como a história esotérica da Kundalini dentro do ser humano, dentro de cada um de nós, que tem de adorar a Shiva, que tem de se sacrificar por amor a Shiva, que fisiologicamente está no Sahasrara, o lótus de 1000 pétalas no topo de nossas cabeças. Quando Parvati, ou seja, a Kundalini, ascende pelo conduto espinhal, despertando os chakras, os centros de energia ao longo da coluna, e chegando até o topo da cabeça, o Monte Meru, lá no alto, ou o Monte Kailasha, a morada de Shiva, ali ocorre a união mística, a união sagrada da mãe
e do pai, da consciência da mãe e do pai, dando origem à consciência do Filho unigênito, Vishnu, a consciência crística. Aqui nasce, surge o Cristo em nós. Esse é o significado esotérico da tradição iógica existente há milênios na Índia. De frente para o linga, ela se sentou e repetiu o mantra de 5 sílabas, Om Namah Shivaya, sem parar de pensar em Shiva. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. No verão, ficou sentada no meio de 5 fogueiras. Na época de monções, as chuvas torrenciais, ficou sentada na chuva, e no inverno sentou-se no meio da neve, o tempo todo entoando um mantra sagrado, sem parar, sem descanso. Ela aguentou com determinação o calor do verão, as rajadas geladas de vento do outono e a nevasca do inverno no Himalaia. Ela fez tudo isso pelo poder de Titiksha. Titiksha é a resistência física e mental, o ânimo inalterável, em consciência de Samadhi, o êxtase divino, tão absorta, tão concentrada em Deus existindo dentro dela, em sua mente, vendo Krishna, vendo Shiva, 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 o tempo todo, entoando sem parar, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, que as coisas externas não eram capazes de ofendê-la ou afetá-la. Titiksha. Todo yogi deve desenvolver titiksha. O yogi autêntico não pode ser frágil. O yogi autêntico tem de ser resistente, física e mentalmente, a toda e qualquer adversidade deste mundo, as intempéries das coisas físicas e das coisas mentais. Aquele que se ofende com facilidade não é um autêntico yogi. O autêntico yogi, ou yogini, tem de ser internamente poderoso. Como Paramahansa Yogananda certa vez ensinou a Sri Dayamata, mãe de compaixão, você deve ser externamente como a flor, mas internamente forte como o aço. Não se ofenda com facilidade. Quem se ofende em verdade, senão o ego, o pequeno eu, o ahankara, o jiva, que é a ilusão? Não somos o ego, não somos nome, nem roupagens e nem fama. Somos a alma imortal e indestrutível, somos espírito, somos consciência divina. E não nos deixemos afetar pelas intempéries, seja elas quais forem. Parvati foi capaz de suportar o calor, o frio, a neve, a chuva, por amor ao Senhor, por amor a Deus. Em total tapasia e dharana, concentração em sua dhyana, meditação e bhakti, devoção ao Senhor. É por isso que cremos que Jesus, o Cristo, foi um yogi. O que ele suportou na cruz, o seu sofrimento, a sua paixão, é titiksha, ânimo inalterável, resistência física e mental. Por isso foi um grande yogi como Shiva, como Siddhartha Gautama, o Buda, um iluminado autêntico. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Essa é a verdadeira compaixão, karuna por todos os seres, e a verdadeira titiksha, o verdadeiro ânimo inalterável, a resistência física e mental. Devemos ser fortes. O yogi autêntico tem de ser internamente e externamente forte. Senão, não será um autêntico yogi. No primeiro ano,
Parvati subsistiu apenas com frutas. No ano seguinte, somente com folhas, adquirindo assim o nome de Aparna, ou a que existe sem se alimentando de folhas. No terceiro ano, ela abriu mão até das folhas e se alimentou apenas do éter, do prana, a energia vital inteligente. É dito por Paramahansa Yogananda que quando Jesus foi tentado no deserto ao sentir fome, Satã apareceu a ele, Maya personificado, e disse: Você não é o Filho de Deus? Transforma estas pedras em pães. E Jesus respondeu: Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra é o verbo. Om, que para os cristãos é amém, amém. É o prana, é o néctar de Deus, a energia vital inteligente. Muitos santos se alimentam apenas dessa energia vital. Vestida com casca de árvore, com os cabelos embaraçados, controlando todos os seus instintos naturais, ela ultrapassou até mesmo os sábios em sua austeridade. Até a natureza se emocionou com a força de sua penitência. Flores desabrocharam em abundância para que nunca lhe faltassem botões para seu culto. Os inimigos naturais do mundo animal se tornaram amistosos e deixaram de lado a animosidade, perambulando livremente perto da gruta sagrada. Anos e anos se passaram e ainda assim Shiva não apareceu. Himavan e Mena foram até onde Parvati estava e fizeram todo o possível para dissuadi-la de continuar essa tapasia infrutífera, mas ela não deu ouvidos a eles. Ela tinha certeza de que o Senhor Shiva sucumbiria à força de sua penitência. Seus pais voltaram para casa e Parvati redobrou sua tapasia, até todos os mundos se tornarem insuportavelmente quentes por causa da força de sua penitência. Os deuses não podiam entender o motivo daquela terrível mudança nas condições climáticas. Eles foram até Brahma e imploraram para que ele fizesse alguma coisa. Então Brahma foi com eles para a morada de Vishnu e pediu que ele os ajudasse. Vishnu sorriu e disse: A mudança nas estações foi causada pela intensidade da tapasia de Parvati. Por isso, irei com vocês ao local onde Lord Shiva está sentado em Samadhi, e vou lhe pedir para ir a Parvati para conceder seu desejo. Os deuses ficaram com medo de se aproximarem de Shiva, temendo sua raiva, mas Vishnu lhes garantiu sua proteção, e eles o acompanharam com muito nervosismo. Shiva estava em profundo êxtase, Samadhi. Então os deuses pediram a seu servo Nandi, o touro, que o avisasse da sua chegada. Shiva ficou feliz em recebê-los, e eles lhes fizeram seu pedido. Vishnu disse: Ó Senhor, todos os deuses estão sendo assediados pelo Asura, Taraka. Tendo em conta que você é um celibatário inveterado, ele garantiu uma dádiva de Brahma de que não pode ser morto por ninguém, exceto por uma criança nascida de suas entranhas. Parvati, a filha da montanha, está no momento fazendo penitência severa na esperança de conseguir fazer com que você seja seu marido. Somente você, ó Shiva, pode salvar o mundo da perseguição do demônio Taraka, aceitando a mão de Parvati em casamento. Por causa de sua tapasia intensa, todos os 3 mundos estão sendo aquecidos. Salva-nos, Senhor. Desista de sua penitência
pelo bem do mundo. Shiva, respondendo com um comentário astuto, disse: se Parvati fosse aceita por mim, Kama reviveria, e isso seria prejudicial a todos vocês e também para os sábios, pois sua presença poderia estragar sua meditação. Como vocês sabem, a luxúria sempre leva ao inferno, Naraka. Da luxúria vem a raiva, da raiva vem a desilusão, e a desilusão destrói a penitência. Por que você ainda insiste em me casar com Parvati? Depois de dizer isso, Shiva ficou em silêncio. Vishnu voltou a falar. Você não sabe que Parvati não é ninguém além de Sati, que renasceu como a filha das montanhas? Ela está fazendo penitência intensa, e todos os 3 mundos foram engolfados pelo calor de sua tapazia. Nós estamos todos ansiosos para ver a consumação de seu casamento com Parvati. Somente o filho dessa união será capaz de matar o demônio Taraka. Por gentileza, ó Shiva, aceite o nosso pedido e traga felicidade a nós e também a Parvati. Disse o Senhor Shiva: ó Vishnu, o casamento é uma grande restrição para um yogin como eu. Há muitas correntes no mundo, mas a associação com mulheres é a mais forte de todas. A salvação fica inacessível para aquele que é arrastado aos prazeres mundanos. Minha razão me diz que não devo aceitar seu pedido, mas meu coração diz o contrário. Sempre fui escravo de meus devotos e não posso recusar nada a eles. Estou disposto a abrir mão de meus interesses para servir aos meus devotos. Apesar de não estar interessado em casamento, devo me casar com Parvati para satisfazer a vocês e ter um filho. Dizendo isto, ele ficou em silêncio e os deuses voltaram às suas respectivas moradas. Shiva, então, chamou os 7 sábios celestiais e pediu-lhes para irem testar a determinação de Parvati.